Salve Corinthians! Salve galera do Timão Fiel! A décima vitória consecutiva do Corinthians chegou. E não vamos parar por aí. De virada em cima do Red Bull Bragantino com gol do Pedro Raul. Pessoal, nunca critiquei. Falando sério mesmo. Uma vez eu disse que o Pedro Raul merecia ter mais oportunidades no Corinthians. Um monte de gente veio aqui e falou que eu estava errado. Não, manda logo embora, não serve pro Corinthians. Pessoal, tem que dar mais oportunidade pra esse cara, rapaz. Fiel, comente aí do que achou da vitória de hoje. A 10ª seguida. E o Pedro Donelli joga muito, hein, mano? Porra, o Corinthians tá encaixadinho, porra. Com o time reserva hoje, foi lá e buscou esses 3 pontos. Estreou com o pé direito. Começamos o ano bem, com mais uma vitória. Não esquece de fortalecer com like, fiel, e comenta sobre o jogo aí, o que achou. Se inscreve no canal também e vamos ver aqui a imprensa falar da 10ª vitória consecutiva do Coringão. Representa, fiel, representa, porque esse ano é nosso. Vai, Corinthians, representa aí. Corinthians, vitória do Corinthians de virada, 2-1. No Brasileiro, temos na tela os gols, o Lucas Evangelista vai abrir o placar e aí tivemos Thales Magno e Pedro Raul virando a partida. Pois é, boa noite, Zupac, tudo bem? Fala, Mota, boa noite André, boa noite ao fã de esportes. Boa noite. O Corinthians começou 24 como terminou, começou 25 como terminou 24, vencendo, né? E a vitória, assim, é claro que é um jogo que tem um valor muito relativo, primeira rodada, Campeonato Paulista, pré-temporada, aquela coisa toda, e é verdade, mas o que a gente viu em campo foi o time titular do Red Bull Bragantino contra o time reserva do Corinthians. Então, assim, a vitória, ela veio com muito esforço. O Corinthians foi melhor do que o Bragantino, embora tenha começado mal, aliás, muito mal o jogo. O Bragantino fez 1-0, poderia ter feito 2, mas o Corinthians foi aos poucos se encontrando na partida, com algumas mudanças táticas do Ramon Dias em termos de posicionamento usual dos jogadores do Corinthians. O Romero, por exemplo, hoje o Corinthians não tinha o Garro e não tinha o Coronado. O Romero se portou como um 10 do Corinthians e ajudou o Corinthians a tentar articular jogadas. E depois de ter tomado o primeiro gol, o Corinthians poderia ter empatado ainda no primeiro tempo, não conseguiu empatar. Na segunda etapa consegue a virada. E aí a gente vê o gol da vitória, o gol do Pedro Raul, que entrou no intervalo no lugar do Héctor Hernandes e aproveitou a chance. Então, assim, tem alguns olhares individuais para o jogo de hoje, mas de uma maneira coletiva, o Corinthians reserva, buscou um jogo difícil e mereceu a vitória em Bragança para começar bem o ano. Quero te ouvir também, André Kfouri, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Eu concordo com o que o Gustavo falou. O Corinthians fez um bom segundo tempo, até surpreendentemente bom. No primeiro tempo, o Red Bull Bragantino marcou muito bem o Corinthians, fez o jogo que queria, chegou a empurrar o Corinthians para trás em boa parte da primeira etapa. O gol de abertura do placar era um gol compatível com o que o jogo mostrava até então, em termos de iniciativa, e que o Corinthians não conseguia fazer. Mas principalmente pensando que o Corinthians jogou com uma escalação muito diferente da que seria a sua principal força hoje, e o Bragantino iniciou o campeonato com também muito provavelmente o que tem de melhor. No segundo tempo, a virada que o Corinthians consegue, ela também é compatível com o que o jogo mostra. O Corinthians cresceu, jogadores entraram em campo para receber oportunidades, estavam em campo hoje para receber oportunidades e muitos deles abraçaram essa oportunidade. O Pedro Raul, que é um jogador controverso, não só a sua contratação, mas o seu rendimento quando ele joga pelo Corinthians e a fila no ataque para que ele tenha oportunidades. Hoje ele conseguiu consertar um cruzamento que não era o melhor, então o cabeceio para ele fazer o gol parece um pouco estranho, mas é estranho pelo esforço que ele faz, não só para conseguir cabecear da maneira que ele gostaria, mas evidentemente para tirar do goleiro do Bragantino. O Corinthians foi bem. Dá para a gente falar que, independentemente da escalação, foi uma boa estreia, com a vitória de virada fora de casa, um jogo difícil. O Corinthians segue com motivos para comemorar, independentemente dos jogadores escalados hoje. Vamos seguir esse debate, tem muita coisa para a gente falar. Corinthians virando contra o Red Bull Bragantino. A gente já falou sobre essa sequência de vitórias, né? Terminou com 9 vitórias no Brasileirão, mas teve a derrota para o Racing, né, Zupac? Sim. E aí é a 8ª consecutiva. Correto. Como você disse, começa 25 como terminou 24. Mas, embora esses jogos sejam avulsos, começo, estamos falando de um jogo que é de Série A. Sim. E estamos falando também de contextos. Eu estava na redação, quando apareceu o Corinthians, quando o Pedro Raul apareceu na tela, eu estava do lado de um colega e falou:
É mesmo, o Pedro Raul tá no Corinthians. Quanto é importante para pegar os autores dos gols. Daqui a pouco a gente vai até aprofundar. O Thales Magno começou bem, aí quando chegaram os outros reforços, a arrancada do Corinthians, ele não se machucou ele também, se machucou. e os caras cresceram. Exato. E o Pedro Raul já era uma carta fora do baralho de não ser utilizado. Totalmente. Como é que você vê para os dois o valor desse Campeonato Paulista? Brigar por uma vaga no ataque do Corinthians virou uma missão muito ingrata. A gente reproduziu ontem aqui a entrevista de ontem mesmo do Romero. E o próprio Romero falou, olha, o trio de ataque era Garro, eu e Yuri. Aí chegou o homem é o Memphis, né? E aí deu ruim pra mim. Então, assim, com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro e com o Yuri Alberto do fim da temporada, ninguém vai ganhar uma vaga no ataque do Corinthians. É uma missão ingrata. Então, essas oportunidades que esses jogadores recebem hoje vale pro Romero também. O Romero começou mal, mas depois teve um bom jogo em termos de organização da equipe. São oportunidades importantes para que esses jogadores se mantenham na fila, porque é uma temporada muito longa. O Corinthians tem a Libertadores agora no fim de fevereiro, daqui a um mês, no dia 19, o Corinthians faz o primeiro jogo da pré-Libertadores na Venezuela. Então, assim, vai todo mundo jogar. Em relação ao Thales, tem uma curiosidade. O gol de hoje foi o 4º gol do Thales pelo Corinthians. 3 deles contra o Red Bull Bragantino. Olha lá. Ele fez um empate na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Ele fez um na Copa Sul-Americana, no jogo de ida, em Ribeirão Preto, contra o Red Bull Bragantino. E fez hoje em Bragança Paulista. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas ele deixa a desejar um pouco em termos de competição, em termos de intensidade. E o Ramon Dias cobra bastante do Thales Magno, não só para recompor defensivamente, mas também do ponto de vista ofensivo. Tem hora que ele está muito com a bola no pé e só quer a bola no pé. Mas ele é tecnicamente muito bom jogador. O Pedro Raul já é o contrário. Tecnicamente ele não se destaca. Ele é a última opção do ataque do Corinthians. Tanto é que hoje quem começou jogando foi o Héctor Hernández, jogador atacante espanhol, que foi contratado, teve poucas chances, porque se machucou também gravemente e porque o Yuri se recuperou, o Memphis chegou e tal. Mas você vê, o Héctor, voltando de lesão, estava à frente do Pedro Raul. Mas o Héctor não conseguiu encontrar o jogo. É bem verdade que a bola se ofereceu pouco a ele, mas ele participou pouco do jogo. Então, nesse duelo particular, para ver quem é o centroavante mais poste, mais paradão do elenco do Corinthians, que é uma briga entre Héctor e Pedro Raul, hoje o Pedro Raul ganhou alguns centímetros na disputa. Então, no duelo individual, para ele foi um jogo importante, embora eu não imagine o Pedro Raul sendo uma peça muito útil para o elenco do Corinthians ao longo da temporada. Eu quero te ouvir também sobre a dupla e reforçando, até trazendo a questão do Pedro Raul, né? Teve até aquele rumor de não vai ser utilizado, deve ir para outro lugar, e ele teria insistido para ficar, para se recuperar no Corinthians e tudo mais. Quero te ouvir sobre o Thales Magno também, mas sobre o Pedro Raul tentando ganhar, nem que seja um lugarzinho pequeno, mas um lugarzinho ao sol. O Thales Magno, desde que chegou, se envolveu em bons momentos até ele se machucar. Foi até, é óbvio, né? Não existe hora boa para um jogador de futebol ter uma lesão e ficar fora, mas você lamenta situações em que o cara vem num bom momento, às vezes logo depois da sua chegada num clube, com muita coisa para mostrar, aquele ambiente de cobrança, exigência, ele contribuindo, se sentindo bem, deu uma entrevista emocionada, eu me lembro disso, e aí acabou se machucando e perdeu um pouco de tempo. Ele é um jogador com o qual a comissão técnica conta. Eu acho que a situação dele na fila, que nós mencionamos aqui, é bem distinta da situação do Pedro Raul, né? O Pedro Raul vai ter que conquistar, ele vai ter que caminhar muito para ter a confiança, não só de torcida, nossa aqui, que estamos aqui para analisar o que acontece dentro do campo, mas também por parte da comissão técnica do Corinthians. Os jogadores que estão à frente dele, na posição de atacante, seja alguém um pouco mais fixo dentro da área para ser utilizado, aproveitado em bolas aéreas, como é mais ou menos a característica do Pedro Raul, são bem superiores tecnicamente a ele e fizeram uma temporada de 2024 claramente superior, assim, de uma forma muito notável. O Memphis, eu acho que nem entra na discussão sobre jogar ou não jogar. O Yuri Alberto deu a volta na carreira de um jeito que a gente poucas vezes viu. Eu até comentava com o Gustavo alguns dias atrás, eu não tinha visto inteiro o Bola da Vez que ele concedeu a nós aqui, o Gustavo participou da bancada. Ele mencionou o episódio quando o Mano Menezes era o técnico, aquela coisa, você é burro e tal. Ele deu uma declaração que a gente vê poucas vezes também. Ele disse que no momento em que aquilo aconteceu, ele largou o jogo e começou a rezar, pedindo sabedoria para não tomar nenhuma decisão errada
não fizesse nada que ele pudesse se arrepender depois. Ele falou 2 vezes, eu larguei o jogo e comecei a orar. Então, a gente está acostumado a ver jogador jogando bem, mal, mais ou menos. O futebol é cíclico para todo mundo. São raras as figuras que estão sempre bem ou sempre mal. A gente não para pensar no impacto que isso tem. O fato do Yuri Alberto ter dado a volta por cima no Corinthians e na sua própria carreira e eventualmente ser cotado para deixar o Brasil, acho que numa próxima janela, muito provavelmente se ele continuar jogando bem vai ser muito difícil segurá-lo, então talvez o jogador esteja aí no seu último semestre com a camisa do Corinthians. É um testemunho da capacidade dele e claro das pessoas que estão à volta dele no âmbito familiar, aqueles que estão perto dele fora de campo. O que ele fez não é comum, não é normal e a gente precisa tirar o chapéu. Ele foi injustamente criticado por muita gente num período em que ele perdeu completamente o senso do que era a sua capacidade, as suas virtudes e principalmente a sua confiança. Então acho que o ataque do Corinthians é um ataque que tem as suas vagas preenchidas e muito bem pelos jogadores que estão na frente da fila, não tem nada de errado, mas se o Pedro Raul demonstrou a vontade de permanecer, pediu para não ser negociado porque ele quer estar, porque ele tem confiança na sua capacidade para conquistar um lugar, eu acho que está tudo bem. É muito importante também o jogador acreditar em si. A gente viu, vendo ali os gols, o gol do Thales Magno, a assistência do Juninho Capixaba para o gol do Thales Magno foi brincadeira, hein? Ele apareceu no jogo. Ele se envolveu nos lances capitais do jogo, né, o Capixaba. Até no pênalti, que depois de muito tempo o VAR retirou, né, não houve pênalti, o cartão foi cassado também, corretamente, foi cancelado. Mas ele estava na jogada ali. Ô Zupa, o Pedro Raul para a TNT disse o seguinte: voltei com o foco de ter protagonismo. Ano passado foi difícil, mas aprendi muito. Mas voltei nesse ano com o objetivo de recuperar o protagonismo e estou com a cabeça nisso. Não acho que o problema do Pedro Raul tenha sido falta de foco, não. É uma questão de perfil de jogo mesmo. A gente olha para a carreira dele, ele é um cara que teve poucos momentos de protagonismo, e geralmente em clubes de menor expressão. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, teve uma temporada boa no Botafogo, mas ele tem, nos últimos anos, ficado pouco nos clubes e marcado poucos gols. Então, assim, acho que o caso do Pedro Raul é um caso mais amplo, porque existe uma avaliação técnica sobre o jogador que, para mim, mostra alguns limites que o afastam dessa posição de protagonista. Eu não acho que ele é um jogador para ser protagonista do Corinthians, mas não é só isso, né? A questão do Pedro Raul vai além da parte técnica, vai por quanto ele foi, que aí não é culpa dele, por quanto ele foi contratado. O montante envolvido no negócio, né? Isso joga, né, para uma parte da opinião pública, é culpa do jogador. É responsabilidade dele. Ele não, de quem paga, né? Ele não tem, nenhum jogador tem nada a ver com isso. Né? Ele foi, sim. Então tem análise técnica sobre o Pedro Raul, tem a quantidade de dinheiro que o Corinthians gastou para contratá-lo, para tirá-lo do Toluca do México, e o momento que o Corinthians atravessa do ponto de vista financeiro para realizar essa contratação neste jogador. Então o pacote como um todo ele é muito desfavorável ao Pedro Raul. Para mim, a briga dele é para se mostrar útil dentro do elenco, e eu não tenho essa garantia. O jogo de hoje não é o suficiente para falar, agora o Pedro Raul está pronto para brigar. Ele está junto com o Héctor brigando pelo último posto ali da fila. Quem tiver em melhores condições vai ser... E na verdade, mais do que ser o reserva imediato, assim, a tarefa não é tão simples, porque, ok, o Yuri Alberto é o centroavante do Corinthians, um dos dois vai ser o reserva, mas não. Não é bem assim, se o Yuri né? não joga, o Memphis pode jogar adiantado, o Romero pode jogar adiantado. Então o centroavante... O Garro ali atrás. Com esse perfil, o perfil do Héctor, o perfil do Pedro Raul, vai ser um atacante para jogos específicos do Corinthians. Situações específicas. E circunstâncias de jogos também, isso. né? Então, provável, sim. Vamos mostrar aqui no... Pessoal, é o seguinte. O que eu penso? A gente sabe que o Yuri não vai ficar. O Yuri já mostrou intenções em ir para a Europa, para ir para o futebol inglês. Meio do ano, praticamente ele está lá, vai ser vendido. O Corinthians precisa de dinheiro. O Corinthians não está esbanjando dinheiro para contratar. Então o que eu penso é que tem que dar mais oportunidades, tanto ao Héctor Hernandes como ao Pedro Raul. Porque se o Corinthians achar uma proposta pelo Yuri Alberto, uma proposta boa, que seja razoavelmente boa tanto para o Yuri e para o Corinthians tem que vender, pô. A gente sabe a situação do Corinthians, a real situação do Corinthians. Então, dá mais oportunidades para o Pedro Raul. E do jeito que esse time está entrosado,
do jeito que esse time tá jogando bem, o meio-campo, o melhor meio-campo do Brasil, essa é a verdade. Pedro Raul vai desempenhar um bom papel, pô. É o que eu penso. E você? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E Fiel, é a 10ª vitória seguida. Isso aqui é Corinthians, Fiel. Isso é o Corinthians, é o time do povo. Representa, meu povo. Representa com like, porque o Coringão venceu mais uma. Tudo normal. Corinthians venceu mais uma e vai. Vai, Corinthians.